pessoal, estamos com mais um episódio da série Pense Digital, e hoje eu estou com um líder do mercado em preservação e extração de provas e evidências materializadas em fontes abertas e fechadas, né, a Verifact, com o CTO Alexandre Munhoz. Alexandre, muito bem-vindo, muito obrigada por essa abertura para discutir um assunto tão sério, que muita gente pensa que é fácil, qualquer um pode fazer, e a coisa não é bem assim. Não, eu que agradeço o convite, e realmente tem algumas informações que a gente tem que esclarecer melhor em relação a provas, né? Eu acho que esse papo vai ser muito produtivo nesse sentido. Que bom. Alexandre, o que a Verifact, né, que é usada por todos os peritos aí sérios, né, no mercado, que eu conheço, inclusive eu uso também, o que ela tem de ferramenta hoje de preservação? Que tipo de crime a gente tem aí, mais comum que a gente tem, até dificuldade de preservar? A Verifact, ela tem um único serviço, tá? A gente vai no futuro criar novos, mas o único serviço dela foi criado para você provar que determinado fato ocorreu na internet. E a gente foi muito assertivo nisso, porque a gente buscou seguir normas técnicas forenses, né? A gente buscou ter sistemas antifraude efetivos, né, até validados por empresas de cibersegurança, e a gente tentou não seguir nenhuma onda estranha, né? Tem algumas ondas no mercado que, enfim, de autenticação de prova, que não, a gente tem que seguir o que é correto e o que está muito bem fundamentado. E o resultado disso foi uma ferramenta muito fácil de ser usada, barata, bem barata, e que qualquer pessoa, em tese, a qualquer dia do ano, consegue entrar na Verifact, comprar créditos avulsos, sem na obrigação de uma assinatura, e preservar alguma coisa, algum post, por exemplo, no Facebook, no Twitter, né, Instagram, e-mails recebidos, mensagens de WhatsApp, preservar isso com a finalidade de apresentar como prova, né. Agora, a gente fala que tem uma diferença grande, né, na verdade o 369 do CPC, ele foi inteligente em deixar a prova um pouco aberta, porque coisas evoluem, né, se você fixasse na lei os meios de prova, você não estaria fazendo um favor, né, estaria dificultando. Só que, por outro lado, ele deixou um pouco aberto demais. Então, às vezes, elas não entendem exatamente como calçar muito bem uma prova, né. Mas a prova, no final das contas, ela tem que ficar de pé diante de questionamentos. Se o outro lado coloca um perito técnico, conhecimento avançado, né, essa prova resiste ali aos questionamentos que ele fizer. Então, diante de um cenário que as pessoas estavam usando mais prints de tela, que a gente vê com muita preocupação, porque sim, a print ela é o equivalente a você escrever um bilhete, assim, olha, aconteceu isso, e você apresenta. É fácil de falsificar, e vai ser muito difícil, depois de um perito técnico, olhar aquela informação e dizer se é verdadeiro ou não, só a partir daquilo. Essa é a print. Fácil de falsificar, difícil de validar. Então, ela é muito insegura juridicamente, né? E aí, né, as outras opções... Só fazendo uma consideração, o print você consegue, sim, periciar, mas, assim, vai encarecer sem necessidade de uma perícia de imagem. Mas você sabe que para detectar a falsificação na print tem que ser muito grosseira, porque o pessoal que faz perícia em imagem, eles têm algoritmos ali que foram preparados para fotos do mundo real, em que você tem uma diversidade de pixels degradês muito grandes e tende a deixar rastro se a pessoa faz uma manipulação, né? No caso de print, você tem sites que fabricam do zero ela, né, sem nenhuma distorção, exatamente igual seria ali no aplicativo. E aí você não tem metadados suficientes e nem essa dispersão de pixels para poder ter algo conclusivo ali, geralmente. Então é muito difícil mesmo ter uma perícia que valide que uma print realmente aconteceu, no final das contas. Então a gente fala, poxa, mas... E aí a gente vê, é engraçado, alguns juízes aceitavam print porque consideravam que não tinha muita opção, né, a ata notarial era muito caro e tal, mas a gente tem agora, né, a gente tem uma que inclusive entrega um nível técnico acima da ata notarial, que é a Exatamente, eu ia falar da ata notarial, é uma fé pública, né, mas antes da fé pública, só deixar claro que existe o que a Veri, né, faz,
que é provar a Aham. origem, ou seja, principalmente da onde veio a imagem, a integridade dela e depois a fé pública. Então, não adianta entrar lá, querer fé Dá- pública sem antes essas fases antes, é porque não tem sentido. é, Né? A pessoa, às vezes, a- dá um al- al- print, tira uma foto e leva lá no cartório. Às vezes, uma ferramenta dessa tem mais qualificação do que cartório. No cartório, a é, pessoa está dando exato, fé naquilo que está vendo, só que ele não é um técnico. exatamente. Ele pode ser enganado sem que ele perceba, né? Então, sem ali um fundamento técnico, tanto ele pode ser enganado sem perceber, quanto falta dados para auditar depois, né? Falta informação suficiente para um técnico avaliar. Só que o mercado estava Exatamente. meio que acostumado de que a fé pública fosse algo mágico, né? Que botou a Nunca fé pública e considerei. tornou aquilo verdadeiro. É, mas tem muita gente que sim, Eu que a vou gente dar um falava exemplo desse. bem claro. Você faz um boletim de ocorrência de uma de um insulto na internet. Você não precisa nem fazer Uhum. se você não for entrar com uma ação, porque ele está claro ali. Se você pegar uma ferramenta dessa e baixar e provar e deixar no histórico, ele está lá. Né? O É, boletim ele só serve se você for entrar com uma ação. Hoje em dia, na prática, é isso. a pessoa tem que se cercar de todas as maneiras para não perder a ação lá no futuro, né? E cada vez Exatamente. que ela recorre a um recurso tecnológico para conservar essa prova, ela está mais segura. Mas olha só que Até porque interessante. esse histórico vale em juízo, né? Se ele foi bem preservado, ele vale, independente se você Se ele, levou ou não na delegacia. principalmente se ele resiste a questionamentos, né? Exatamente. A print cria uma situação até difícil, porque se ela não foi coletada seguindo as regras técnicas, e depois o perito não consegue validar se é verdade ou não, ela cai em impugnação, né? Porque não tem nem como ter Exatamente. certeza que veio correta, nem validar depois que estava correta. Aí é insustentável. Mas uma situação interessante que a gente percebeu quando fala de ata notarial. O advogado ele está muito acostumado com provas criadas num contexto burocrático, vamos dizer assim. Então, você vai num rebelião e lavra um contrato, ele meio que provoca o fato ali num ambiente controlado, né? Ele sabe quem são as pessoas, já identificou, está tudo certo. Então, ele provoca um ato burocrático, isso é um tipo de prova. Agora, quando a gente fala de provas obtidas da realidade, seja ela física ou digital, coisas acontecem, não tem controle nenhum, não é ambiente controlado, elas vão. E aí você tem que sair correndo para tentar resgatar aquilo que aconteceu. E, geralmente, esse resgate é feito com métodos técnicos, né? Porque a gente não se aproxima da realidade com intuição. A gente se aproxima da realidade com métodos, né? Sim. Técnicos para extrair aquilo. E essa é um Estamos pouco da falando de crítica. investigação forense, para ser forense tem que ter método, senão não é. É, mas não é uma. Eu já vi o pessoal falar de cadeia de custódia como se fosse um excesso burocrático. Não, Não, é o de jeito mínimo, é o nenhum. mínimo para se aproximar, é o mínimo para se aproximar da verdade. Isso que é a cadeia de Exatamente. custódia. Se você Exatamente. não tem cadeia de custódia, você tem questionamentos, que aquilo pode não corresponder à realidade. É isso. Então, esses Alexandre, procedimentos. Alexandre, Pode falar. você que tem aí, a gente aproveitando, cadeia de custódia, ela funciona na prática melhor com homicídio, um sequestro, com objetos físicos. A gente está falando na parte de identificação de crime, coleta, preservação nem tanto, mas identificação e coleta para crime informático, a gente tem um calo aí. Como diria o meu querido Uhum. Maurício de Cunto, a gente tem um unicórnio, né, ele chama de unicórnio. O que você acha desse momento aí, em algumas Olha, situações? alguns princípios aqui de custódia. Primeiro, vamos separar, né? Existe a definição de cadeia de custódia do CPP, que faz toda uma série de atividades, desde o fato original até o seu descarte, né? Em algumas situações, a cadeia de custódia é considerada só como o acompanhamento da prova. No CPP, ela foi um pouco além, incluindo a coleta e preservação. E quando eu falo de cadeia de custódia na parte de coleta e preservação, eu falo dos 5 passos que está lá no CPP, né? Que é isolamento, relevância, coleta e preservação. Isso é interessante, porque se você não tem isso, você está sujeito a fraude, não importa se é na civil ou qualquer outra.
E a gente explica de um jeito bem fácil. Olha, primeiro você tem que isolar o fato original. Por quê? Senão alguém altera o fato original antes. Então, vamos pegar um exemplo do homicídio, né, que é a cena de crime, e você isola ali a área para que ninguém entre ali e interfira. Isso pode ser no meio digital? Pode, né? Quando você tem apreensão de equipamento, você pega o HD, coloca num skin lá, que não deixa ninguém mexer até o perito de coleta chegar. Sim. No caso de informações via internet, é importante que a conexão de internet seja segura e ninguém consiga interceptar ela, né? Que ninguém consiga ter a informação no browser. Seja o mais fácil do mundo. Se você vai fazer por método de intrusão, se você vai fazer em nuvem, é nesse sentido que eu falo. A internet, ela é um pouco complexa, porque todas as normas que a gente tem são baseadas no fato de que você tem o dispositivo na mão. Agora, na internet, cenários impossíveis de você botar a mão no dispositivo. Na verdade, o teu dispositivo original é a própria conexão de internet. Exatamente. A identificação do crime, tem que ser assegurada. Você tem aí, a identificação do crime é um terceiro que supostamente acha alguma coisa. Não é nem identificação. Você vai empiricamente confrontar para ver se existe. Aí, nesse existir, você tem a serendipidade, né? Que vai achar um monte de coisa que você não imagina. Então assim, eu acho que a cadeia de custódia, ela tinha que ser adaptada para a informática. Eu defendo isso em algumas situações. Eu acho que a gente tem que explicar melhor como ela aplica na área de informática, principalmente, né? Sim. Então, porque, por exemplo, você às vezes tem que ter a divisão do dispositivo e do dado, né? São entidades separadas. É uma coisa virtual, é diferente de um físico que você isola. Você não sabe nem se ele saiu, como é que você não fala em contaminação quando vem de fora para dentro? Tá? Agora, quando ele sai, o virtual ele pode sair, tá? A informação pode fugir. Esse é o problema. Você pode perder informações. Quando ela está na nuvem, ela pode ser apagada e ela deixa de existir na face da Terra. Você vê que foi apagado, você não sabe o que, né? Esse é o problema. Uma coisa para quem não entende, é a mesma coisa que você ter um homicídio e alguém arrancar um braço e levar. Mas olha só que interessante, no caso de alguém fazer um comentário no Facebook, você não tem condições de ir lá e pegar o HD do Facebook para provar que aquele fato estava lá. É a própria conexão de internet que tem que ser a origem do ato, no caso, né? Que aí não tem um dispositivo físico, mas a internet tem rastros, né? Ela tem outros meios de você levantar aquela informação e comprovar a origem dela. E o que o Prefact faz, por exemplo, é isolar a conexão de internet. A gente isola o fato original, isolando a conexão. A pessoa, nem que ela seja um hacker, ela consegue ali interferir e interceptar para mudar a informação. Aí a gente fala primeiro desse passo, né? O isolamento. Depois a gente fala da coleta detalhada. Depois a gente fala da preservação imediata. Então, assim, para quem é perito e para quem não é perito, um advogado, uma pessoa comum, fala para mim nessas três condições, como que a pessoa pode aderir à ferramenta, tá vendo? Para um eventual crime, ou existe uma forma dela ter em casa, igual, por exemplo, um plano de antivírus, você sempre tem, você precisa. Existe essa condição, como é que funciona? Não, a gente viu que o mercado, na maioria das vezes, ele usa pontualmente, né? O advogado quando dá problemas, é coisa de usuário mesmo. O advogado indica para o cliente, e aí o cliente usa uma ou duas vezes no ano, sabe? Então, assim, a gente não cobra mensalidade. A pessoa, ela entra para créditos e faz o registro dela e conclui. Então, é bem fácil de fazer se a pessoa vê o tutorial, né? Se ela vê o tutorial, ela entende tudo. É instintiva, é uma ferramenta instintiva, ela consegue fazer. Ela consiste em você navegar no conteúdo por dentro da nossa ferramenta. Exatamente. Do nosso ambiente seguro, né? E aí ela só tem que ter algumas dicasinhas. No caso do WhatsApp, por exemplo, ela tem que identificar o número da pessoa com que ela está conversando. Então não adianta sair tirando print só da conversa, tem que identificar o número de onde veio, né? Identificar o próprio número dela também. Então cada plataforma tem a sua peculiaridade. No e-mail, por exemplo, você tem que baixar a mensagem original. Por quê? Porque lá dentro do ML, você tem metadados que rastreiam o envio do e-mail, né?
Sim. Então, é preciso isso, esses detalhezinhos, mas o resto é você navegar ali, baixando arquivos, dando play em áudio, né? É muito fácil de fazer a Bom, prova vou pela fazer a Verifact. defesa aqui da parte pericial. Na maioria dos casos, é interessante ter um perito junto, porque tem coisa que ela não entende como é que vai se configurar, É, até para ser instrução criminal o civil desse caso. Então, ela pode sim, uhum, mas com orientação de um perito. Quer dizer, ela vai lá, não só a sua ferramenta, ela paga, depois ela fica com raiva, eu peguei, não era isso. Então, pode acontecer. consulte um perito também, dependendo do caso. Consulte um perito para ele A, fazer a extração correta, não só dali. Às vezes o crime não é a só ali, ele gente, pode ter começado em outro local, pode ter terminado ali, às vezes, porque a pessoa está com medo, ou com raiva, ou desesperada, e ela não pensa direito. quando ela faz uso do perito, é a mesma coisa quando ela deixa de usar print e usa Verifact. Ela está garantindo que não vai errar e que Exatamente. aquilo vai se sustentar lá no futuro, né? A gente abriu essa ferramenta para todo mundo e pensou em fazer para todo mundo porque a gente falou que o papel é ser acessível, mas Sim, cada um tem que buscar os recursos e decidir a segurança que ela quer ter. Então, você pegar um perito usando a Verifact é o melhor cenário possível, praticamente, não, o fica uso da tranquilo. ferramenta, né? Eu Tá. tirei lá. Vamos ver as abordagens que a gente tem que fazer aqui. Bom, em crimes que envolvam documentação, você já falou, uma coisa prática, né? Me cite aí 3 casos, por exemplo, de sequestro de Olha, contas no Instagram, alguma questão do WhatsApp, Facebook e YouTube. legal. A gente tem que explicar uma coisa, que a gente explica também, porque alguns advogados precisam dessa explicação. Exatamente. Primeiro, que não existe uma assinatura que garante tudo aquilo ser verdade. Então, pega o meu relatório e fala, tudo é verdade, isso aqui está provando. Peraí, Sim, né? Não é bem que assim funciona. Então, imaginemos que a gente tem um vídeo no YouTube, né, em que aparece 2 pessoas discutindo. Quando ela usa a Verifact, ela prova que aquele vídeo estava naquele site, né, no YouTube, naquele link postado por aquele perfil naquela data, né, e esse perfil postou esses outros vídeos e tal. Isso é que ela prova que determinado conteúdo estava em determinado site em determinado momento. Mas quem estava ali dentro do vídeo? E você vai para outro, né, outra pessoa que é o perito audiovisual e vai exatamente. usar de técnicas para identificar se aquela pessoa é quem se alega. Então, assim, a gente fala sempre, a gente repete eternamente, você precisa de procedimentos para ter argumentos. Sim. Então, se a pessoa chega a prova, a prova é verdadeira e está autenticada, peraí, que procedimento foi usado para autenticar, né? É Como onde assim, entra né? o Autenticar é uma perito com os palavra... métodos apropriados. Por isso que ele tem que entender o Exatamente. caso, porque cada caso, eu já vi coisas assim grotescas de protocolo para crime, não existe protocolo. Cada crime você tem que entender o caso para ver qual o método. O método que eu falo não é só de Isso. preservação, é de tudo para você chegar. Desde busca de A metadado, desde extração, tudo. preservação é a etapa mais urgente, que tem que ser feita Sim, rápida. Agora, a análise desses dados, meu caro, aí tem que fundamentar tudo que você está usando ali para exatamente. fazer aquilo. Mas a gente Exatamente. acha bom explicar, porque é muito comum, às vezes, o advogado pegar a autenticação de alguém, autentica aí. Aí chegar lá e falar que tudo é verdadeiro porque é autenticado. Falar que é autenticado não quer dizer muita coisa, né? A pessoa fala, mas espera aí, o que foi feito para autenticar? Como que ele analisou para falar que isso é verdade? E qual aspecto ele autenticou? Porque tem Exatamente. 5 aspectos diferentes e qual exatamente ele autenticou ali. Então a gente tem que tomar cuidado também que no meio jurídico a palavra autenticação às vezes quer dizer que identificou a autoria só, não que Sim. o conteúdo é verdadeiro. Então a gente tem que tomar cuidado com esses termos. Uma confusão também que ocorre muito é a palavra integridade. No direito, a integridade é muito facilmente entendido como aquilo corresponder ao fato original. Mas no meio digital, o fato de você tirar o hash e congelar só quer dizer que você congelou aquela informação, não quer dizer que ela é verdadeira. Vou Então, tirar uma foto sua aqui, tomar um... Alexandre. Deixa eu ver aqui. Aham. Dá um sorrisinho aí.
Tem que fazer tem que fazer o story seu aí, tá vendo? Uhum. É aquilo que eu Mas aí tomar falei um pouco de cuidado. da cadeia de custódia para os dados informáticos, principalmente em rede, que é É, totalmente delicado e diferente de uma é cadeia diferente. de custódia. O pessoal está atualizando o CPP lá para incluir provas digitais, eles têm que estar atento de que tem a prova na nuvem, né? Não é só prova em dispositivo, isso precisa ser Tá. avaliado. Uma Mas então, pergunta. aí você falou de um caso, por exemplo, no Sim, YouTube, eu falei para você, a gente prova que eu estava no YouTube. No Facebook, a gente prova também que aquele perfil falou em determinado momento aquela frase, né? Então, supondo que você falou no seu Facebook que Papai Noel existe. A gente prova que o perfil estava lá com o seu nome, sim. falou em tal data que Papai Noel existe, né? Agora a pergunta, Quem Papai Noel fez, existe? né? Não sei. Quem É. fez? O E problema é quem está atrás segundo, da tela, né? exato, e a segunda pergunta, é você mesmo que acessou aquela conta? Aí você precisa cavar um pouco mais, aí o trabalho do perito passa a ser essencial, né? Porque a gente só prova que estava lá. Agora, o perito pode ter condições de fazer um ossinte para tentar achar outros meios de ligar aquela conta a você realmente, ou mesmo até acionar o provedor de serviços, né, e pedir o endereço IP da pessoa e conectar ali os pontos com outros provedores e descobrir que a conexão é da sua casa, por exemplo. Então, a gente faz uma parte do trabalho. A gente sempre fala que a internet, esse caos todo, ele tem dois problemas críticos, né? O provar que fez e quem fez. A gente faz o provar que fez. Quem Provar que fez, aí fez. precisa de mais trabalho. Exatamente. E, Alexandre, depois que a pessoa colheu essa prova, né, para a pessoa, até todo mundo entender, como é que um advogado ou uma pessoa comum, essa prova, ela baixa, ela leva aonde você tem um armazenamento em nuvem, que você guarda essa prova, como é que ela Olha, a gente guarda já, isso para uma futura ação, ou até leva para uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência? Até, ou para olha, subir no boletim online também. aham. Olha, assim que gerado os três arquivos finais, ele gera três, né? Ele gera um relatório certificado, gera um pacote zip com imagens, vídeos, downloads, e ele gera um zip com metadados técnicos. A gente não mantém isso armazenado com a gente por muito tempo, é só 30 dias. A gente não se responsabiliza por manter isso hospedado. Então a pessoa tem que guardar, ela tem que Em aprender a usar o nuvem. backup do Google, né? Tem que fazer backup no e-mail, backup no Google Drive, backup no Drive para não perder essa informação. Exatamente. Agora, como que ela usa? É obrigatório o relatório. O relatório tem que estar junto, que é ele que tem um sistema de validação de integridade ali que confirma todo o resto. Então, ele é obrigatório usar. O resto é opcional, tá? Então, se ela vai usar o vídeo que foi gravado, ela anexa o vídeo separado junto com o relatório. Se tem algum metadado importante ali que é bom anexar de início, ela também separa aquele arquivo e anexa só ele de início. Agora, metadado, a gente fala que não é importante jogar de cara, não. É só se na frente for questionado alguma informação, alguma coisa, aciona o perito e ele pede o metadado daquela captura, né? Mas a princípio, obrigatório é o relatório e o zip, mas guarde tudo. E guarde muito bem guardado. A gente tem que fazer um curso sobre como capear informações no meio jurídico, porque o pessoal às vezes perde. Ó, uma boa live para a gente fazer, né? Porque a pessoa tem Exatamente. assim, a pessoa tem que entender que a ferramenta ela chega até um ponto, a responsabilidade dela, né? A É gente um também ponto. quis manter o custo baixo, né? Se a gente fosse responsabilizar por armazenar por 3, 5 anos, a gente não ia conseguir manter o custo baixo. Não. A não ser que a pessoa É, pagasse, né? Se ela quiser futuramente acontecer é, isso, mas a pessoa a tem gente que. assim O nem tem, brasileiro, nem às vezes, tem. entende que tudo tem um custo, né? Não pode ser tudo de graça. Tudo tem um E a custo. gente também nem tem interesse de armazenar por tanto tempo, porque a Não tem responsabilidade em sentido, cima desse né? armazenamento é muito pesada. A gente prefere simplificar a coisa. Sim, não tem sentido. Alexandre, você quer fazer mais algum tipo de colocação sobre a ferramenta, sobre preservação de prova, alguma coisa crítica, alguma coisa que você queira falar? Olha, eu acho que né, nos últimos anos a gente está entrando numa fase de inovação tecnológica geral, né, startups criando soluções, né, e olha só, né, no começo a gente se tinha
uma resistência muito grande no meio jurídico a absorver essas inovações. Isso mudou um pouco a pandemia, mas foi um pontapézinho, né? Foi um chute para andar um pouco para frente. E a gente fala o seguinte, o meio jurídico tem muito o que aproveitar da tecnologia. A tecnologia consegue oferecer segurança, confiança. Ele só acha que precisa avaliar soluções, né? Não é só porque é novo, é bom, né? O pessoal fala muito de bloco porque é novo, entrou na moda, mas não quer dizer que ela resolva tudo. Tem que ter gente analisando, dizendo até onde pode, até onde vai, até onde não vai. E a gente tomar Exatamente. cuidado ali com os discursos exagerados, né? Então, a gente, quando a gente começou a Verifact, o primeiro público que a gente mirou para divulgar a ferramenta foi o perito técnico, justamente. Falou, olha, Exatamente. se a gente resistir aos questionamentos deles, a gente está pronto para ir para o mercado, né? E foi assim que a gente validou inicialmente a ferramenta. Mirou primeiro nos peritos, falou, olha só essa ferramenta, critica o quanto você quiser. E a gente resistiu e resolveu, obviamente, algumas críticas que foram colocadas para deixar a ferramenta melhor. Então, eu acho que assim, a tecnologia está aí para melhorar a vida de todo mundo, para deixar a coisa mais rápida, mais justa, principalmente mais acessível. A gente precisa tornar o judiciário mais justo e acessível no Brasil de um modo geral. Também a gente tem que ter um ponto de vista técnico, né, e olhar bem para as tecnologias para não pegar qualquer coisa. Senão a gente acaba até queimando a possibilidade das ferramentas sérias ali atuarem no Sim. mercado, né. Uma E boa a gente dica foi que é uma coisa muito... que a pessoa faz, né? Quando você vai numa loja com um produto, você pega o produto, você olha, você pergunta, você vê. Uma coisa normal, você vê se é de algodão, se é de roupa, se é comida, você olha a embalagem. Então, a tecnologia, mande um Fale Conosco, pergunta como é que faz, no caso de perícia, você quer colocar um exemplo, né, antivírus, que garantia você me dá, quais as funções desse produto, o que ele me dá, qual a garantia que você me dá, o que ele faz, né, vai até onde a responsabilidade dele, você tem suporte, olha o contrato que você está assinando. Exato, e avaliar bem, né, qual que realmente está Sim. entregando aquilo que promete, né, evitar soluções que falam meias verdades. Por exemplo, blockchain, ela evita a manipulação só depois que você coloca lá dentro, mas você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar um conteúdo pré-manipulado nela. Mas o pessoal às vezes fala do blockchain como se ela prevenisse a manipulação, e não, ela só previne depois que coloca dentro dela, e, enfim, o pode em qualquer coisa. Mas, enfim, a gente E está... cuidado também com o perito que você contrata até para te ajudar, tem que ser um perito mesmo. Acesse o Tribunal de Justiça do seu estado, vê se ele está qualificado a estar lá. Se ele não está qualificado a estar lá, tem motivo, né? Se ele não pôde essa estar lá, parte de qualquer pessoa que conhecimento tenha técnico, formação, ela pode ser perito, né? Vê a formação dessa pessoa, né? Cuidado com quem você recentemente contrata para tratar os seus dados, né? teve até um caso recente de um perito foi contratado pelo juiz, né, indicado pelo juiz, e ele veio com um discurso tentando derrubar a ferramenta com argumentos que não tinham com a gente, né? Parece que ele pegou até um argumento que a gente falava da blockchain, a blockchain só congela, né? Ele usou esse argumento para tentar questionar a nossa prova. Acho que ele nem olhou o nosso site, para falar a verdade, para ver que a gente tinha Ainda tem bem mais isso, é por isso que eu fundamento. falo, ainda tem isso, né? Quando você vai levar É, uma ferramenta em juízo, o outro advogado ele pode confrontar que método, que matemática foi usada para você ter aquela prova. que use uma argumentação que bata, né, com a história. Veio para a Sim, gente uma tentativa de questionamento que não batia em nada com a ferramenta. A gente mandou, assim, questionando cada um dos argumentos, derrubando um exatamente, atestado técnico de Ministério Público, né, com validação de empresas de cibersegurança. Então, a gente precisa exatamente. melhorar muito mesmo, precisa que os peritos que saibam o que estão fazendo se destaquem, né, que eles têm até um meio de diferenciar melhor eles, porque a gente precisa ter confiança nesse serviço, né. Exatamente. Tem muita gente que, eu vou baixar um aplicativo aqui de graça, eu vou documentar tal coisa, assim, cuidado. É, Cuidado com esses aplicativos, tem gente que faz isso, cuidado com esses aplicativos de graça para documentar coisa que você pode usar em juízo, eu não recomendo não fazer isso. a pessoa tem que buscar segurança naquilo, ela às vezes tem que investir um pouquinho para ter segurança de que vai dar certo lá no fim, né. O problema é que se Exatamente, ela não investe direito ou faz a escolha errada, ela descobrir depois só, né, só depois de muito tempo, e ela exatamente. acaba tendo esse prejuízo. Mas eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar mais, a gente realmente tem essa postura de também não só falar da ferramenta,
sim, falar das nossas observações sobre prova, porque o pessoal sim. evolui um pouco mais, né? Então, como eu disse, Eu não queria tem fazer uma assinatura perguntinha, mágica. uma Aham, perguntinha. Metaverso, uhum. tá? Tirando os cabelos Olha, de quem faz perícia. o metaverso, ele tem um pouco de marketing aí, porque o Facebook estava se vendo diante de perda de dinheiro, né? Ele quis Sim, lançar uma claro, outra ideia para claro, manter os acionistas ali, sim, mas o metaverso existe faz um tempo, né? Só que hoje ele é equivalente a um videogame, tá? O sim. videogame fazia antes 3D, É um metaverso em tese jogo, que seria um é a videogame. simulação de um jogo, né? É, agora sim, né? Como coletar prova nessa área, a gente vai precisar de colaboração do pessoal que está criando tecnologia para essa área, né? Porque a gente, por exemplo, teve uma situação recente de que uma empresa, grande empresa, dificultou a prova no WhatsApp. Então, a Meta decidiu restringir o tempo de sincronização do WhatsApp, porque dificultou muito o pessoal coletar provas de conversas mais antigas. Então, eu acho que eles têm que colaborar, e no metaverso eles vão ter que colaborar para pegar a prova, porque senão você não vai ter que provar. Então, se no mundo real a gente tem a possibilidade de ter câmeras, né, por que que a gente não vai ter a Nossa. possibilidade de gravar a nossa experiência no metaverso também, né? Então, as empresas têm que comer, e às vezes parece que elas não estão se portando muito, não, tá? Mas elas têm que criar meios de gerar prova para que as pessoas tenham experiência, tenham a liberdade de usar ferramentas que elas consigam provar caso algo ocorra lá. Só que o metaverso, ele vai depender muito das plataformas, na minha opinião. Elas têm que Se é que colaborar. as empresas têm noção de LGPD e segurança, elas nunca dependeram tanto dos peritos para confeccionar Exatamente. um mundo metaverso delas na Mas eu virtualidade. acho que a gente vai ter que ter tecnologia que observem as possibilidades de prova, porque se não tiver, eles estão jogando contra a sociedade, vamos dizer assim, né? Se eles não Sim, colaboram ali com algum meio, né? Ou, eu assim, acho. permite a gravação. Vamos ver. E a Tem Big gente Tech tem a explicando Brainet, aí. né? Vai sair um artigo hoje sobre a Brainet, já chamei alguns institutos para falar de a Brainet, aí eu fiquei pior do que eu já estava. Né? Uma rede social de cérebros conectados. Aí realmente a gente tem um problema. E a inteligência artificial, de um modo geral, adquirindo capacidade, né? É, A gente não está preparado. Imagina assim, a situação de hoje, com a pandemia, né? O estelionatário da grande cidade mirou na cidade pequena, que o pessoal não está sim. preparado para aquilo, né? Não Agora sabe imagina a lidar segunda com o parte, né? Instagram, não sabe lidar com o golpe do Instagram, vai lidar com a É, pessoa entrando no então seu hoje, cérebro ou dentro de uma virtualidade em segundo plano para roubar ou lesar a sua é, personalidade, não estou lascado. hoje a pessoa mora no interior de Minas, uma cidade de 5 mil habitantes, ela tem que lidar com um hacker norte-coreano tentando enganar ela, num negócio extremamente esticado. Agora, É. imagina a inteligência artificial entrando em jogo. Piora, geral. Então, a gente precisa pensar na segurança da sociedade nesse cenário. Alexandre, muito obrigada, agradeço a Verifact, que é a líder do mercado, vou repetir de novo, parabéns aí pelo trabalho, né? E Obrigado. sempre bem-vindo aí. Perfeito, obrigado pela oportunidade. Vamos conversando, né? Vamos aproveitando essas oportunidades de ter papo para esclarecer para o pessoal também mais sobre essa área técnica.